Sabe aquela agonia de esperar por algo que parece que nunca vai chegar? Pois é. Hoje a gente vai explorar uma história bem antiga, mas que fala muito sobre isso. Sobre fé, impaciência e as consequências, às vezes bem inesperadas, de quando a gente tenta tomar as rédeas do destino. A ideia aqui é a gente mergulhar nos pontos principais dessa narrativa para entender de forma rápida, mas profunda, o que essa história atemporal tem a nos ensinar sobre ter fé e sobre o tempo certo de cada coisa. A jornada de Abraão e Sara, no fundo, nos convida a pensar nessa pergunta. E para entender o que essa impaciência custou para eles, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Tudo começa, olha só, com uma promessa divina, daquelas grandiosas. Só que ela veio com o teste de paciência que, nossa, se estendeu por décadas. Imagina só a cena: receber a promessa de ser o início de uma nação inteira, mas ver os anos, as décadas passarem sem que um único herdeiro aparecesse. Para Abraão e Sara, o tempo passando parecia gritar que a promessa não ia se cumprir. E essa passagem do tempo foi aos poucos minando a esperança. A questão não era nem uma descrença total, sabe? Mas era aquela luta do dia a dia contra a impaciência. A espera estava se tornando simplesmente insuportável. E isso abriu a porta para a dúvida entrar. E quando a impaciência toma conta, a lógica humana faz o quê? Ela busca atalhos. Tenta achar uma solução mais rápida, um jeitinho. Vamos ver como essa busca por um atalho aconteceu na prática. O plano humano foi bem humano. Se desenvolveu em 3 passos que pareciam fazer todo sentido. Primeiro, a dúvida de Sara, que vinha da realidade dela. Depois, a sugestão, que na cultura da época era até uma solução prática. E por fim, a concordância de Abraão. Eles não viam isso como desobediência, mas como um jeito de dar uma mãozinha para a promessa acontecer logo. E, à primeira vista, o plano funciona. Um filho nasce. Mas o nome dele, Ismael, que quer dizer Deus ouviu, carrega uma ironia enorme. Sim, o clamor por um filho foi ouvido, mas o jeito humano que eles arranjaram para isso acontecer acabou plantando sementes de um conflito que, nossa, não ia demorar para brotar. Atalhos parecem soluções rápidas, né? Mas muitas vezes eles só adiam o pagamento de uma conta que vem bem mais alta depois. Agora, a gente vai ver qual foi o preço real que eles pagaram por essa impaciência. Então, o que aconteceu logo em seguida? Quais foram as consequências imediatas dessa decisão? A resposta é dolorosamente rápida. A resposta é curta e sinceramente devastadora. Competição e soberba. Em vez de trazer a alegria que eles tanto esperavam, o nascimento de Ismael trouxe ciúme e conflito para o coração da família. Transformou o que era para ser um lar num campo de batalha emocional. Essa experiência dolorosa deles ensina uma lição que é fundamental. Os planos divinos não precisam dos nossos atalhos cheios de ansiedade para acontecer. Tentar forçar um resultado, na maioria das vezes, só atrasa e complica tudo. Mas poxa, se esperar é tão difícil e cheio de armadilhas, qual é o propósito disso tudo? A história mostra que a espera não é só um tempo vazio. É um processo de forjar o caráter. A narrativa dá a entender que a espera não é castigo, mas sim formação. Existe um motivo maior por trás da demora, um processo de moldar a gente que só pode acontecer com o tempo. E aqui está o pulo do gato. O tempo não é o inimigo, ele é a ferramenta. É como se a espera fosse uma fornalha onde a paciência é forjada e a fé é refinada, sabe? Para sair de lá mais forte, mais resiliente. Para a gente entender essa lição de um jeito bem prático, vamos usar uma metáfora simples, mas que pode mudar o jeito como a gente encara os nossos próprios desafios. É a diferença entre cultivar e construir. Olha só a diferença. Construir é o jeito da ansiedade, é forçar as peças, querer controlar cada passo, ter o resultado para ontem. Já cultivar é o caminho da fé. É plantar a semente, cuidar dela com paciência e, principalmente, confiar que ela vai crescer no tempo dela, um tempo que a gente não controla. E quando a gente aplica isso na história deles, fica tudo tão claro, chega a doer. Eles pegaram os tijolos da impaciência e tentaram construir um herdeiro, quando a promessa era, na verdade, uma semente que precisava ser cultivada com a água da paciência e a luz da fé. Então, como é que a gente traz essa lição milenar para o nosso dia a dia? O caminho é olhar para dentro. É identificar aquelas áreas da nossa vida onde a gente está tentando construir na base da ansiedade e, em vez disso, começar a aprender a cultivar com confiança. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir com calma.
Em que área da vida talvez seja a hora de parar de forçar um resultado e, em vez disso, começar a confiar no processo? Uma pergunta poderosa, inspirada por uma história que nos ensina que, às vezes, a maior prova de fé é simplesmente saber esperar.